né? E aí, quando você é apaixonada por alguma coisa, você vai... vai que vai. Estão vendo a apresentação? Tela cheia? Ih, não. Claro, peraí. Eu fiz um besteira. Peraí, gente. Agora eu vou aqui. Eu fechei a... Eu não estou acreditando nisso. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu vou lá para o Google. Muito ruim você não estar no seu computador, porque você fica toda perdida. Estão vendo o que agora? Tá, tá. Bem, e aí a segunda coisa, que tem tudo a ver com esse primeiro assunto que a gente falou, é o que é a propriedade intelectual? Por que ela está tão ligada à inovação? Por que, que todas as políticas públicas de inovação falam de propriedade intelectual? Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, agora, nessa pandemia, a coisa mais grave que está acontecendo dentro do que a gente pode entender como inovação, que é a vacina, o medicamento, passa pela propriedade intelectual, né? Passa pela nossa possibilidade de ter acesso a ele, passa pela propriedade intelectual, passa pela legislação de propriedade industrial. Bem, e aí eu começo logo falando, mostrando para vocês essa relação da inovação com patente. Se vocês olharem aqui, a gente tem... vocês agora já sabem o que é inovação, a gente já discutiu tudo isso. Se vocês verem, a gente tem as empresas mais inovadoras do mundo em 2018. Se você olhar aqui, aquelas empresas que mais patentearam e que receberam royalties em 2018, você tem, que são essas mesmas empresas que estão aqui. Então, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Samsung. Samsung, Apple, Google, Amazon, Samsung. Então, se você for lá olhando uma por uma, você vai ver que das maiores empresas, as empresas mais inovadoras, também são aquelas que mais depositam patente. Então, a inovação, isso é um gráfico muito interessante, que é um gráfico da quantidade de dinheiro retornado ao país, né, através de royalties, com patentes. Então, vocês veem aí a China, a gente vai sempre olhar a China como não acontecia nada nela até mais ou menos 2000, e aí virou o que virou, hoje é o país que mais deposita patente no mundo. Os Estados Unidos, que sempre foi o país mais tradicional, né, da propriedade intelectual, bem tradicional, a gente vai ver alguns exemplos. É o terceiro setor que mais emprega no país. A República da Coreia, que também tem esse mesmo comportamento da China, tá vendo? E aí ganham. E a União Europeia, que também, enfim, a União Europeia funciona como um único escritório. Então, eu posso, por exemplo, ao invés de patentear só na França ou só na Alemanha, eu posso patentear na União Europeia como um todo, pagando uma única taxa. Agora que a Inglaterra saiu, né, do BRICS, então agora, desculpa, do BRICS não, da zona do euro, eu tenho que, se eu quiser proteger na Inglaterra, então eu também tenho que patentear na Inglaterra. Já que as patentes são territoriais, a gente vai ver o que é isso. Bem, aqui só para fazer uma comparação, os Estados Unidos foi o terceiro país do mundo a ter uma lei de patentes, né? Primeiro foi a Inglaterra, depois a França, não, desculpa, foi o segundo país do mundo a ter uma lei de patentes, primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos e depois a França. É o terceiro setor econômico que mais emprega hoje nos Estados Unidos. Se vocês já leram lá o livro da Michelle Obama ou viram um documentário do Netflix, e eu recomendo bastante que vocês o vejam. A gente tem
A gente sabe que os dois se conheceram no escritório de patente. É tão sério isso que os escritórios de patente mais famosos dos Estados Unidos mandam buscar os advogados que mais mais aparecem, né, dentro das universidades. Então, eles vão todo ano a Harvard ver quem é que se formou com mais louvor, né, e oferece sociedade no escritório. Então, foi isso que aconteceu. Primeiro veio a Michelle, né, porque voltou a Chicago, e depois mandaram trazer o Obama e a Michelle, o Barack, né, e a Michelle que recebeu o Barack para poder treiná-lo. E aí os dois se conheceram, e o resto da história vocês já conhecem. Então, eles dois trabalhavam no escritório de patentes. E aí, quando a lei de patentes chinesa aparece em 1984, então, 200 anos depois da lei americana. E hoje, por exemplo, a gente tem muitos pedidos, né, o histórico chinês, e tem 6 mil examinadores. Então, de 84 para 2017, eles colocaram 6 mil pessoas empregadas do governo, né, do histórico chinês de propriedade industrial, para examinar patente, e hoje tem 1.381 pedidos, mil pedidos depositados. Bem, aí eu vou mostrar para vocês esse quadrinho, que é um gráfico dos países que mais depositam patentes, um ranking de 10 países, a partir de 1990. Então, olha lá, a Dinamarca sobe, desce, a Finlândia vai subindo, a Holanda vai subindo bem rápido, os Estados Unidos aqui sempre no topo, e Japão e Alemanha sempre brigando pelo segundo lugar, e aí a Holanda fazendo bastante coisa, e aí aparece a República da Coreia, em 2003. Em 2005 aparece a China. Olha aí, olha a China, repare. República da Coreia e China. A cada ano, 2000, olha isso. Eu vejo esse gráfico quase todo dia que eu olho, eu acho incrível. Em 2014, a China dá um pum, passa o Japão, e ano passado passa os Estados Unidos. Isso aqui são pedidos em escritórios, pedidos internacionais, que a gente chama, pedidos feitos através do PCT, que não é um pedido internacional, mas é uma forma de você pedir, de você garantir que você quer depositar em outros países. A gente vai explicar um pouco sobre isso mais lá no final da aula. Então, repare, não são pedidos feitos no próprio país, porque se for no próprio país, a China é muito mais, o dobro dos Estados Unidos hoje. São pedidos feitos via PCT, que pode ser que seja feito em outros países. É um pedido especial que é feito diretamente na Organização Mundial da Propriedade Industrial, a OMP. Bem, e aí, se a gente vai reparar quem são as pessoas que estão pedindo patente? Na China, são os chineses. Nos Estados Unidos, a gente tem meio a meio. Por quê? Porque é importante que os residentes peçam patente, porque a inovação fica dentro do seu país, mas é importante também que, se o seu país for interesse de patente dos outros, é porque você tem um mercado consumidor importante. Mas vejam o Brasil. No Brasil, a gente tem muito mais pedido de não residentes do que de residentes. Ou seja, a gente tem muito mais pedido de gente de fora do Brasil do que de brasileiro, empresa brasileira, CNPJ brasileiro, CPF brasileiro. Isso significa que, por que tanta gente tem interesse no Brasil? Porque a gente tem um mercado consumidor bom e a gente tem competência para copiar. Então, por exemplo, quando eu decido fazer uma patente, eu quero proteger aquele mercado, só eu vou poder usufruir daquilo ali. Por quê? Porque aquele mercado vai ser bom para mim, e porque se eu não proteger ali, qualquer pessoa pode fazer igual, e pode ganhar dinheiro com a minha invenção. Então, o Brasil, por exemplo, na área de cosméticos, na área de cabelo, é o maior mercado do mundo. A L'Oréal tem mais patente no Brasil do que na França. Então, isso é uma coisa importante de se ver. E aí vocês vão ver que nos países desenvolvidos são mais ou menos meio a meio. Ou a gente não tem mais de residentes. Né? O ideal é ter mais, eu acho o ideal mais de residentes do que de fora. Porque a gente mostra que os nossos estão desenvolvendo tecnologia. E aí, quando a gente vai olhar aquele mesmo gráfico lá das empresas mais inovadoras do mundo e do ranking das patentes mais inovadoras de quem pede patente, a gente tem aqui as empresas mais inovadoras do mundo no Brasil, um dado do Valor Econômico de 2019, e a gente vê aí Embraer, Natura, e quando a gente vai olhar o ranking dos nossos residentes que mais depositam patente, quem são?
Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Paraíba, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Ceará, CNH, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PUC e Universidade Federal do Paraná. Ou seja, as universidades hoje depositam mais patentes do que as empresas. Isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque a universidade não faz inovação. Até faz, a Unicamp até faz. Por quê? Tem um monte de empresa que sai ali da Unicamp e vira startup da Unicamp, né? Usa o parque industrial da Unicamp. A gente tem um grande exemplo, que é a Lelix e a Canavalho, que agora, na verdade, já são da Monsanto, né? Mas que foram empresas que saíram do laboratório de bioquímica do professor Paulo Arruda, né? Que participava, na época, do genoma da cana-de-açúcar. O Brasil ficou responsável pelo genoma da cana-de-açúcar. E o genoma da cana-de-açúcar, ele viu que ele podia melhorar isso, né, e vender quimeras de DNA melhorado. E aí ele fez a Lelix, e aí depois ele criou que é a Canavalho, que eram empresas que vendiam a planta, né, vendiam de fato já a muda. Hoje eles empregaram quase 3.000 pessoas, então é uma universidade gerando de fato inovação, né? O professor continua professor da Unicamp, mas ele saiu de DE para 12 horas, então ele foi se dedicar à empresa. E aí depois, óbvio que não era só dele, né? Ele teve um investimento do Grupo Votorantim na época e do Estado de São Paulo. E aí depois um investimento de 50 milhões, e aí foi vendida para a Monsanto por 300 milhões. Então, assim, o professor vendeu, não queria vender, né? Não era só dele. Enfim, hoje ele já tem outras empresas, tá? Ele é que eu chamo que ele é um agitador, né? Científico empreendedor. Porque é o que ele falou, imagina, ele fez, quem é que estudou bioquímica, quem é da área, sabe do Leninger, que é o nosso livro mãe, pai da bioquímica, né? E ele fez doutorado com o Leninger, com o próprio Leninger. Então, ele é um cara da bancada, que viveu a vida toda estudando na bancada. E aí participou do projeto Genoma e teve essa ideia. E ele falou assim, a primeira coisa que eu fui aprender foi sobre propriedade intelectual. Porque eu não era nada se eu não fosse proteger tudo aquilo que eu tinha inventado. E aí, hoje, ele enfim, é o nosso grande exemplo do professor que sai para fazer uma empresa, mas continua na universidade, como ele falou. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí era fazer um seguro de vida para minha mulher, porque eu ficava pensando assim, vou morrer de tanto estresse, de coisas que eu tenho que aprender, e a minha mulher vai ficar desamparada, então eu fiz um seguro de vida para ela, e fui aprender sobre propriedade intelectual. Aqui na verdade, um ranking de concessões de patentes por ano, né? A gente tem mais ou menos no Brasil, são poucas, a gente tem um problema muito sério de concessão de patentes. E aí, Camila, falando aquilo que você falou, a gente tem um problema cultural, um problema de falta de examinador. Enfim, acho que hoje a gente já está melhor, mas ainda assim uma patente no Brasil demora 10 anos para ser examinada. Isso não tem como, não existe inovação quando você espera 10 anos para um patente ser deferido. Bem, então o que é propriedade intelectual? É o conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. É tudo, concordam? Criações, conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. Tudo que você cria, o seu direito vai ser feito através da propriedade industrial. Desde uma música até uma proteína, até uma vacina, desde o que for criação. A doutrina, agora falando como advogado, usa que, e aí a propriedade intelectual é dividida em propriedade industrial e direito autoral. E o direito autoral são aquilo que a gente considera como criações do espírito, né? Tem a ver com obras, com músicas, com a cultura imaterial. Eu acho que você criar uma vacina, criar uma proteína também é uma criação do espírito. Assim, você precisa de tá muito inspirada, precisa de muita inspiração para fazer isso. Então, enfim, mas eu não concordo com esse nome, mas entendo. E aí a gente divide isso com propriedade industrial, aquilo que a gente consegue transformar em produto, né, que tem um viés industrial, e o direito autoral, que é aquelas criações que são artísticas, literárias. Então, acho que todo mundo aqui conhece direito autoral. Quando você vai no cinema, tem lá no seu ingresso que tanto do valor do cinema é para direito autoral. Ou então, quando você vai no YouTube, vê um vídeo e esse vídeo está fora porque o YouTube não viola a legislação de direito autoral, já violou muito, e aí agora, hoje, ele respeita um pouco mais. Né? Eu, por exemplo, eu como professor de PI,
Não baixo nenhum programa na internet, não baixo filme, não baixo músicas. Hoje em dia eu fico muito feliz que tenha Netflix e esses streams, essas plataformas como Deezer, Spotify, porque eu fico feliz, porque aí sim existe um pagamento de direito autoral, eu consigo ficar tranquila. E ainda bem que eu não entendia de propriedade intelectual antes, quando começou tudo isso, que a gente baixava no torrent. Mas eu não posso fazer isso. Eu não compro nada que não seja original, assim, porque é difícil, né? Eu dou aula, então eu não posso copiar, não posso. E aí a gente vai falar basicamente das patentes, mas as marcas são muito importantes dentro do sistema da propriedade industrial. O desenho industrial também é muito importante, as indicações geográficas e a proteção de cultivares. Desenho industrial é quando eu tenho, na verdade, eu invento um novo produto, mas na verdade eu invento um designer novo para aquele produto. Né? Então eu faço uma cadeira nova, eu não faço, não tem funcionalidade, ele é só a parte do design. Então, quando não tem funcionalidade, eu protejo por desenho industrial. Quando tem funcionalidade, eu protejo por patente. E aí pode ser por patente de invenção, ou pode ser por patente de. E, por patente de inovação, por patente de invenção ou de modelo de utilidade. É, é, a indicação geográfica também está dentro do sistema de propriedade industrial. Por quê? O que é indicação geográfica? Alguém aqui sabe? Alguém aqui quer tentar? Quer falar? Aloysio, quer dar um exemplo? Nossa. É... O que vocês fazem meia-noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro? Durmo. Eu durmo. Uma vez eu falei isso, uma aluna me disse, professora, eu durmo. Eu estou muito cansada. Mas o que a gente bebe? O que as pessoas bebem? Champanhe. Quer dizer, champanhe não sei. Eu bebo espumante. Eu não sei se vocês aí bebem champanhe. Por que Cidra Cerezé é champanhe? Não, Cidra Cerezé é um espumante. Porque o que a gente pode chamar como de champanhe? A gente pode chamar de champanhe aquela bebida, aquele espumante feito com as uvas da região de Champagne, na França. E elas deram um valor, elas têm isso agrega valor ao produto, porque de alguma maneira, ou de maneira natural, ou de maneira não natural, aquela região produz aquilo ali. Né? Pode ser de maneira cultural, né? Pode ser do solo da região, a indicação geográfica a gente é dividida em dois tipos, ou pode ser de que aquelas pessoas começaram a fazer de um jeito que só fizeram ali, ficou um conhecimento tradicional daquela região. E isso serve para tudo. O Brasil, por exemplo, tem várias marcas de indicação geográfica, tem aulas maravilhosas de indicação geográfica, porque desde a cachaça, por exemplo, a indicação geográfica brasileira, a cachaça de cana-de-açúcar, né, claro, o queijo Minas, a indicação geográfica brasileira, as rendas de filé do Nordeste são indicações geográficas, e isso agrega valor ao produto. Eu não posso, em nenhum lugar do mundo, ter uma renda e chamar de filé, porque a renda de filé é aquela feita naquela região ali do estado de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, porque é um conhecimento tradicional daquela região. E isso agrega valor. A gente tem as cachaças de Paraty, por exemplo, se vocês forem aí, vou falar só de bebida, no Brasil tem muita indicação geográfica de bebida mesmo. Os vinhos e espumantes agora da região do sul, né, que já era mais tradicional, mas agora da região do Nordeste, lá do Vale do São Francisco, que eles fizeram. Aquilo ali é biotecnologia pura, inovação pura. Eles estão plantando uva numa região do sertão nordestino de seca, mas por causa do Rio São Francisco, que é o nosso porque eu sou pernambucano, o Rio São Francisco tem uma importância muito grande para o sertão. Né? E eles estão conseguindo. Hoje a gente tem bolos espumantes. Eu, por exemplo, eu só tomo espumante lá de lá, porque eu prestigio minha região ainda. Mas porque são também espumantes muito bons, né? Biscoito, Biscoito Globo não tem indicação geográfica. Deveria ter. Deveria ter. Deveria ter. Também. Deveria ter. Exato. Já é patrimônio cultural, mas agrega valor se for. É, só um momento.
que agrega valor ao produto, né? E a proteção de cultivares, no Brasil, a gente é conhecida como uma proteção sui generis, porque ela não está dentro de patentes, nem de marca, nem de desenho industrial. Foi criada uma nova proteção, que é quando você faz um feijão transgênico, por exemplo. Então, esse feijão transgênico eu não posso patentear, não posso proteger por patente, mas eu protejo através de uma legislação específica, que é a proteção de cultivares, através do Ministério da Agricultura, e Pecuária e Abastecimento. Se tiver dúvidas aí, a gente pode falar um pouco mais disso depois. Bem, então, tudo é propriedade intelectual, concorda? Uma invenção, uma marca, um designer, através do desenho industrial, os direitos de autor e os direitos conexos, que são os direitos dos intérpretes. Eu faço uma música, eu tenho um direito sobre aquela música durante, no Brasil, 70 anos depois que eu morro. Então, as pessoas acham que o direito autoral é para sempre. Não é para sempre, mas é porque ele dura muito tempo. Então, se você inventa uma música com 20 anos e vai morrer com 90, sua família vai ganhar direito autoral 70 anos depois. Então, assim, é importante, né? O tomate, aqui é esse exemplo do tomate cereja. O tomate cereja é uma invenção de Israel. E aí, de novo, falando de Israel, que é um lugar árido, né? Que só tem areia e que consegue hoje exportar frutas e verduras. Então, assim, meu pai tem uma coisa muito engraçada, que ele foi a Israel, né? E, enfim, ele falou assim, olha, eu até entendo que a terra é prometida, mas eu prefiro ficar lá em Recife, na minha casa. Acho que a terra, para mim, eu fico feliz se Jesus se eu continuar em Recife. Eu prefiro do que ficar aqui em Israel, porque, pelo amor de Deus, é muito quente, fica brincando com ele. E ele foi junto de uma discussão, né, discussão religiosa, né? E aí ele ficava brincando com isso, ficava muito engraçado. Assim, meu Deus, é muito seco, não é brincadeira. E eles hoje exportam. Eles têm uma inovação em irrigação que é uma coisa impressionante. O queijo Minas, que é um queijo Minas, que é a indicação geográfica brasileira. Então, eu não como queijo Roquefort. Então, se alguém lá na França quiser comer fazer queijo Minas, eles vão ter que falar que é queijo francês tipo Minas. Igual quando a gente vai fazer o parmesão. Quando a gente compra aquele saco da Regina, não é um queijo parmesão, é um queijo tipo parmesão. Por quê? Parmesão só se for aquele feito com queijo que é produzido com leite da região de Parma, na Itália. Então, isso é a indicação geográfica. Os softwares também eles são protegidos através de uma lei específica mesmo, mas eles estão no Brasil dentro do direito autoral, mas eles são protegidos através de uma lei específica, que é a lei de software. Então, quando você inventa um software, você pode proteger através da lei de software, né? Os cultivares, que é o que eu falei, as novas formas, né, transgênicos, genes transgênicos. Os modelos de utilidade, que são as melhorias. Então, quando eu invento algo, mas eu faço uma melhoria, essa melhoria tem um ganho significativo, um ganho de função, um ganho de tempo, um ganho de economia, eu posso patentear por um modelo de utilidade. Bem, e aí, a nossa estrela da aula hoje, eu estou numa abstinência, eu sou viciada em Coca-Cola, e aí como eu estou com muito medo de sair de casa, eu não estou saindo de casa, acabou a Coca-Cola, eu só vou fazer compras agora, né? Hoje. Então, eu não desci para comprar uma Coca-Cola. Queria saber se vocês acham que a Coca-Cola é patenteada. Quem acha que a Coca-Cola é patenteada? A Coca-Cola não é patenteada. Aí, Cadu! Yes! Eu sei que isso foi porque você aprendeu lá na minha... Não é. A fórmula da Coca-Cola não é patenteada. Ela foi guardada através de um segredo industrial que entra dentro daquilo que a gente tem como propriedade intelectual, mas não é. Porque, na verdade, o segredo industrial não existe uma legislação para ele, né? Você esconde e, se alguém descobre, você não tem nenhuma proteção. Mas os fabricantes da Coca-Cola, na época, optaram por fazer assim. Então, a Coca-Cola não é patenteada, a fórmula está escondida, né? Existe lá. Alguém aqui já leu o livro da Ambev? Um livro chamado De um Gole Só, que conta a história da Ambev. Tem histórias muito boas da Coca-Cola e do Guaraná Antártica, na verdade, que também não tem sua fórmula patenteada. Né? Cada pedaço de fórmula é guardada num cofre em alguns lugares do mundo. E, enfim, existe toda uma teoria da conspiração por trás. As pessoas falam que é muito fácil fazer Coca-Cola, porque hoje em dia, realmente, com a espectrometria de massas, você consegue saber o que é que tem de ingrediente. Mas, mais ou menos, né? Porque, na verdade, a Coca-Cola tem uma marca muito forte. Então, a marca da Coca-Cola é registrada. Eu não posso fazer um refrigerante igual a Coca-Cola e chamar de Coca-Cola. Vou chamar de Renata Cola.
E aí, quem é que vai acreditar, por exemplo, que a Renata Cola tem o mesmo sabor da Coca-Cola? Eu vou ter que investir muito em marketing, eu não vou ter dinheiro, né, para isso. Então, vocês já viram um filme dos Beatles? Dos Beatles não, um filme chamado Yesterday, que é um garoto que sofre um acidente e acorda num mundo que não tem Beatles. E ele é músico. Já viu, Luiz? É muito, muito legal, assim, pra quem gosta de Beatles. Ele é enlouquecido, é. Aí ele vira o cara, porque ele tá tocando todas as músicas dos Beatles e ninguém conhece. E aí não tem Coca-Cola na época. É muito engraçado, porque ele pede uma Coca-Cola e aí todo mundo fala assim, o quê? Aí ele, um Pepsi. Aí ele só tem que pedir Pepsi. É claro que houve um, um patrocínio da Pepsi ali para aquele filme, que é muito interessante isso, que não tinha Coca. Só tinha. Aí, da Lima é sensacional. É, mas a marca da Coca-Cola é uma marca, e a gente chamou de uma marca de alto renome, que é assim, eu não posso fazer nenhum produto e chamar de Coca-Cola, nem que seja um lápis. Porque a Coca-Cola ela é uma marca que não pode ser usada para mais nenhum, de tão importante que ela é, né, de tão forte que ela é. É uma das marcas ainda mais importantes do mundo, está entre o top 10. Vem caindo, durante muito tempo ela foi a marca mais importante, mais valiosa do mundo. Vem caindo muito pelos nossos novos comportamentos, né, de consumo e toda aquela Coca-Cola mata, que faz mal. Eu tenho uma teoria de que não faz mal, porque eu não conheço ninguém que morreu de Coca-Cola. Não tem isso. Então, eu defendo a Coca-Cola com unhas e dentes, porque eu acho que ela faz muito melhor, muito mais bem do que mal. Mas, enfim, um dia a gente vai saber. A Coca-Cola, a marca dela vai mais do que... Olha, mas você não pode provar isso. De repente já morreu muita gente com Coca-Cola, que ela corrói mesmo. Mas você também não pode provar. Ninguém pode provar nada, por isso que não adianta. Coca-Cola, eu respeito tudo mais, mas que ela faz mal, faz. Mas como? Quem falou isso? Onde está? Cadê os gráficos? Faz mal? Sim, mas exatamente o que você está falando. Porque Sim, mas aumentou bastante, sim, mas se você comer muito doce de leite, também vai ter muito açúcar, né? E aí? Então, ela é do grupo de risco, vamos por assim dizer, né? Eu tomo Coca-Cola zero, então minha glicemia é maravilhosa. Dizem que é pior, né, ainda por causa da quantidade de adoçantes, dos ossos. Bem, eu sei que eu estou bem, maravilhosa, tomando minha Coca-Cola zero, e abstinente, porque ontem estava passando mal, com sede que não passa. Bastante ginástica para eliminar esse monte de açúcar da Coca-Cola. Pode ser também. Eu realmente acho maravilhosa a Coca-Cola. Não vou dizer que eu não gosto do sabor, eu acho lindo. Mas eu não tomo nem um copo, porque eu falo para mim que a culpa é dela, né? Porque eu tinha uma mamadeira de Coca-Cola, tá? Quando era criança. Então, sabe? Tá. Isso aí. Também, concordo. Sabe que eu troco qualquer bebida, inclusive alcoólica, por Coca-Cola. É uma coisa de louco. Fico sem beber, eu tomo 3 da vez, eu falo, tá bom. Aí eu levo 2 litros de Coca-Cola zero e fico feliz. Bem, quando que a gente começou a pensar nisso? Na verdade, a propriedade intelectual existe há muito tempo. Não como legislação, né? Não com esse conceito de direito que a gente tem, mas mas já acontecia. Por exemplo, no Código de Hammurabi dizia que se vocês conhecem Pompeia, que é aquela cidade na Itália que foi completamente devastada pelo vulcão, e que as cinzas fizeram com que muita coisa ficasse preservada, né? Então tem corpos de pessoas que estão lá, lugares, e aí eu conheço Pompeia, fui lá, uma coisa impressionante. A cidade inteira ficou embaixo dos escombros e que depois foi descoberta, né, através da escavação. E aí tem um lugar lá, um prato, que tem uma marca. Isso é propriedade intelectual. Não conhecida como propriedade intelectual, mas a marca do pão é um pão, que foi feito pelo padeiro tal, diferente do outro padeiro tal. Uma marca, isso é uma marca, isso é propriedade intelectual. No Código de Hammurabi diz que um filho, um artesão que adota uma criança e ensina um ofício para ele não pode voltar para a sua família biológica. Isso é propriedade intelectual.
Eu passei o meu conhecimento para você, você não pode, você tem que usar esse conhecimento para mim. Isso também é propriedade intelectual. Mas o que a gente entende, o que a gente entende de propriedade intelectual, de fato, começa em Veneza. Então, alguns dizem que a primeira lei de propriedade intelectual é de Veneza, de 1454. Não é uma lei, né, ainda, porque o entendimento ainda era diferente. Mas outros consideram que é as letters patents, são as cartas patentes da Inglaterra, como, de fato, a primeira lei. Mas, enfim. Na legislação de Veneza, dizia que eles eram muito conhecidos na época por fazer vitrais. Até hoje são conhecidos por fazer vitrais, né? Eles fazem cristais. E o que aconteceu? Na época, esses artesãos eram convidados a sair de Veneza para ir para outros lugares, porque isso fazia com que muita gente fosse em Veneza comprar esses vitrais. Então, os governantes faziam assim, você não quer vir aqui para a minha cidade não, porque vai montar uma estrutura na minha cidade. E aí, o prefeito, né, na época, o governador, trancou todos os artesãos na ilha de Murano, que é um lugar lá em Veneza, aqui a foto é um lugar lindo, e disse que se um trabalhador levar para outro país qualquer arte ou ofício em detrimento da República, ou seja, sem a República autorizar, receberá a ordem de regressar. Se desobedecer, seus parentes mais próximos serão presos, a fim de que a solidariedade familiar o convença a regressar. Se persistir na desobediência, ou seja, se não voltar, serão tomadas medidas secretas para matar. E isso é sensacional, porque a República diz que ele vai morrer, mas diz que ele vai morrer de forma secretamente, ninguém vai saber como é. Então, isso é propriedade intelectual. Ah, é? Eu não sei, nem conheço. Ah, bem, mas aí, tem uma inspiração. Bem, essa foi a primeira vez que se falou. E aí, no Brasil é o quarto país do mundo a ter uma lei de patentes. Perde para a Inglaterra, primeiro, depois os Estados Unidos, depois a França. E aí a gente teve em 1808, 1809, né, com a vinda da família real para cá. Então, antes de Portugal ter uma lei, né, o Brasil, que no caso virou a capital do Império, teve uma lei de propriedade industrial. Na primeira Constituição Brasileira de 1824, já se fazia menção à propriedade industrial. Olha lá. Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou de suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. E no Brasil, para estimular a propriedade industrial, em 1809, na verdade, um alvará, que dizia que se você trouxer um instrumento, um maquinário que não tinha no Brasil, porque não tinha, né? Como a gente falou, você também vai ganhar proteção. Então, ao invés de ficar 20 anos, você vai ter 15 anos para só você poder usufruir desse, já que você vai ter que gastar um dinheiro para trazer isso. Imagina como devia ser isso na época das grandes navegações. Eu estou viciada em Outlander. Alguém que vê Outlander? Que é uma série sensacional, assim. E aí você fica o tempo todo, né, com essa relação de, meu Deus, como as coisas eram complicadas, né? Enfim, uma simples saída dos Estados da Europa para cá era, enfim, todo mundo morria, então não era uma coisa fácil de acontecer. Tinha todas as doenças. E aí, cada país, então, foi fazendo a sua lei, a lei é territorial, cada país tem a sua lei. O que é permitido patentear, como que é feito o processo e etc., é de cada país. Só que existem convenções e acordos internacionais, né, para harmonizar isso. Ou seja, todo mundo, em todo lugar do mundo, tem 20 anos. Então, isso é em todo lugar do mundo. Se eu deposito uma patente aqui, eu tenho 1 ano para depositar em outros lugares. Então, isso tudo foi firmado na Convenção de Paris, que foi feita em 1883, com 11 países, dentre eles o Brasil, aí, na pessoa do Dom Pedro II, que é quem depois que comecei a estudar propriedade intelectual, é que fui conhecer mais sobre Dom Pedro II. E aí hoje a gente tem a UNP, que foi criada em 1967, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um escritório da ONU, né? Ela pertence à ONU. Então, a UNP é o lugar que administra vários processos, né? E
acordos também de propriedade intelectual, e quem decide e define quando existe um problema, uma briga entre países, entre os tribunais, existem tribunais especializados de propriedade intelectual, por exemplo, na Alemanha, foi feito por causa da ONU. Além de ser uma plataforma, quem tiver curiosidade pode entrar, porque eles oferecem muitos que faz muitos cursos sobre propriedade intelectual, enfim, junto com o INPI. Deixa eu só... Não sei, você está com fome já? Será não? Bem, e aí a gente tem, em 1970, logo no ano seguinte, fez uma lei de propriedade industrial e a gente tem sérios problemas, até agora o que está no STF, que foi julgado agora, é que no Brasil, por exemplo, a gente aceitou as patentes de medicamento, porque até 1996 a gente não tinha patente de medicamento, não aceitava. Só que quando a gente fez o que a gente chama de pipeline, quando a gente fez a lei de 96, que a gente começou a aceitar a patente de medicamento, a gente também aceitou aquelas patentes que estavam vigentes. Então, claro, os Estados Unidos super se beneficiou disso, porque a maioria das empresas eram americanas, mas muitos medicamentos que não tinham mais patente, que já tinham vencido os 20 anos, tiveram patente no Brasil. Isso, na verdade, é um problema sério, que foi levado ao STF e que está sendo julgado por agora. Então, imagine, a gente, durante 10 anos, quase 5 anos, ficou pagando uma patente, o SUS, né, porque, enfim, ainda o SUS, a Constituição fala que a saúde é do Estado, então é representada pelo SUS, a gente não podia usar o genérico de um medicamento que já não tinha mais a sua patente, né? A patente já tinha caído, já tinha entrado no domínio público. Coisas que só no Brasil acontecem. Existe uma tese da Renata, que fez, cuja orientação foi a professora Cláudia Chamas, que fala exatamente sobre o lobby de fazer essa tese do governo americano e de empresas americanas, né? De deputado que recebeu dinheiro, enfim, que é uma coisa que, provavelmente chocou um total de 0 pessoas de deputado recebendo dinheiro para apoiar a lei. Então, assim, é uma tese muito legal, posso passar para vocês, se vocês quiserem, com o nome de gente, enfim, dos lobistas, né? O Congresso tem muito lobista, que é uma profissão, por exemplo, que nos Estados Unidos é uma profissão que existe, o lobista, mas aqui no Brasil não existe oficialmente, né? Enfim, então a gente tem essa lei de 1996, que diz que, o que é uma patente? É um título de propriedade temporária sobre invenção, propriedade temporária. Reparem que a gente não usa o termo monopólio. Esse termo monopólio não existe, não é mais usado pela doutrina. Por quê? Porque um monopólio é uma coisa muito complicada, porque você não impede dar o preço. Se a pessoa chegar ao seu mesmo produto com um processo diferente, o monopólio não vai ter monopólio do produto, né? Então, é uma propriedade temporária sobre a invenção ou modelo de utilidade otorgados pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas, né? Sejam os procuradores, detentores de direito sobre a criação, que lhes garante a exclusividade do uso econômico da sua criação. É isso que a patente faz. Eu descubro uma coisa. Lá naquele gráfico que eu mostro que tudo é patente, tem lá descobertas, que eu esqueci de falar, porque em alguns países as descobertas também são consideradas patenteáveis. No Brasil, não. No Brasil você tem que inventar. Então, eu inventei alguma coisa. Inventei. Eu posso fazer 3 coisas. Explicar para mim mesmo, né? Não falar para ninguém. Publicar, e aí quando eu publico, eu perco esse direito enfim, eu perco esse direito de ter essa exclusividade do uso econômico, eu posso patentear, e aí a patente é a única forma oficial de proteger o meu direito, o meu uso exclusivo, o uso econômico da minha criação. E aí eu posso fazer o que eu quiser com isso, eu posso doar, eu posso cobrar, eu posso vender para alguns, eu posso vender para outros, enfim, posso vender exclusivamente, fazer uma licença exclusiva, fazer uma licença não exclusiva. O Sabin, da vacina Sabin, um médico brasileiro que não patenteou a vacina, porque ele não queria que isso fosse fruto de exploração econômica. E aí, hoje é muito discutido isso, porque, na verdade, ele deveria ter patenteado. E aí ele patenteia, protege a invenção dele e doa isso para... Né? A gente tem muito essa relação de que a patente tem que ter uma venda, uma patente é dinheiro.
mas em um outro país. Então, a nossa lei, é uma lei de propriedade industrial, tá? Então, a gente pode, tem lá marcas, patentes, indicação geográfica, dias industrial, tem concorrência desleal, e a gente pode patentear processo de produto, invenção, modelo de utilidades, e tem 3 requisitos básicos, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade, aquilo que você faz tem que ser novo. Que você inventa, você não pode patentear algo que já existe. Então tem que ser novo. Mas tem que ser novo como? Tem que ser novo e ninguém pode ter tido acesso àquilo. Então, quando você publica um artigo do seu trabalho e você vai patentear depois, você não pode. Por quê? Porque já não é mais novo, já está público. Então, isso é uma coisa que atrasa muito a implementação da cultura de BI nas instituições. Fora que é claro que a propriedade intelectual foi feita para o modelo privado, né? Para que você que cria algo e vai vender, proteja essa sua criação. Então, é difícil você entender, por exemplo, fazer uma tese fechada na universidade. É difícil a universidade entender. Agora entende, mas por quê? Porque as teses, elas têm que ser abertas. As teses em universidades públicas, elas têm que ser acessíveis a todo mundo. Mas se você faz uma tese aberta, você perde a novidade do seu produto. Então, você precisa fazer uma tese fechada. E aí, você tem que fazer um processo na universidade, dentro da comissão da pós-graduação, para que aceite que aquilo ali seja uma tese fechada. Isso não é fácil. Agora é mais fácil, mas demorou, assim, na UFRJ a gente tinha brigas homéricas até que as pessoas conseguiram entender isso. Então, ok, é novo, eu nunca contei para ninguém, nunca mandei resumo para congresso, nada disso. Também precisa de uma atividade inventiva, que é o segundo requisito. Primeiro é olhado pelo examinador, se tem novidade, depois, se é inventivo, ou seja, não basta ser novo, ele tem que ser... Não, eu estou fazendo mais aulas. Se ele é novo, mas ele é inventivo, ou é óbvio, ou seja, ou eu peguei algo que já existia, fiz uma mudança, que não é uma mudança significativa, ou seja, eu não tenho um ganho de função, não é melhoria, eu simplesmente mudei para não ficar novo. E isso é patenteado? Não, porque eu preciso ter uma atividade inventiva. E quem julga isso? O técnico no assunto, a pessoa que está examinando a sua patente, que precisa ter pelo menos uma formação igual à sua. Não precisa ter o seu doutorado ou o seu mestrado, mas, por exemplo, precisa ser da sua área, da sua grande área, por exemplo. E uma aplicação industrial, ou seja, eu consigo utilizar comercialmente isso? Consigo produzir? Já tem que ter escala industrial? Não, posso produzir uma proteína em nanogramas, mas se eu botar um processo industrial de produção, aí eu vou conseguir produzir, sei lá, 1 quilo da proteína. Eu não preciso patentear quando ela já está em escala industrial, mas a aplicação industrial é assim, não, porque se for uma música, né, se for um livro que não é entendido como um produto industrial, então você protege via direito autoral. Então, é essa relação. Esse privilégio exclusivo temporário dura pelo tempo de 20 anos. O período de graça é uma coisa boa que a gente tem na nossa lei, boa mais ou menos, mas boa para as instituições, por quê? Porque eu tenho o poder de patentear, mesmo que eu publiquei o meu produto num período de 1 ano. Então, se eu defendi minha tese aberta e eu consigo, dentro de 1 ano, patentear, tudo bem, ela não vai ser indeferida, porque a novidade foi feita por mim, né? Claro que eu que tenho que fazer isso, né? Não adianta uma outra pessoa publicar e aí você usar aquela publicação para patentear. Não, mas eu publiquei isso num congresso e só depois que eu fui pensar em patentes. Aliás, isso acontece o tempo todo. Você vai dar uma palestra e a pessoa pergunta, a pessoa fala assim, por que você não patenteia isso? Várias vezes chegava para mim. Aí eu fui dar uma palestra e aí a pessoa perguntou, por que você não patenteou isso? Eu nem sabia o que era, né? Não sabia o que era patente. Então, a gente tem 1 ano dessa revelação. E, claro, são revelações que são acessíveis ao público. Quando você faz um projeto, por exemplo, não é acessível ao público. O projeto que vocês fizeram para o mestrado não é um projeto que é acessível ao público. Ficou dentro da comissão, né, que fez a avaliação lá do mestrado, a seleção do mestrado. É um trabalho público. Né, hoje em dia, com o Google, óbvio, é muito mais fácil de você encontrar. Né? Então, não adianta você falar assim, isso aqui ninguém sabe que existe. O INPI vai achar, não tem o que fazer.
né? E a gente vai falar sobre os artigos 10 e 18 da nossa lei, que é aquilo que diz o que não pode ser patenteado no Brasil, o que não é considerado nem invenção e nem modelo de utilidade. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos não são considerados invenção. Então, se eu faço um método matemático, eu não posso patentear esse método matemático. Nem a teoria científica. Você imagina, tudo que você desenvolveu a partir dali, são muitas coisas, eu teria que me pedir autorização. Então, no Brasil, isso não acontece. E também as descobertas, o que é discutível, por quê? Porque, por exemplo, se eu descubro que uma proteína de planta tem atividade contra o vírus do Covid, por exemplo, o SARS, mas o SARS o SARS, por exemplo, eu não posso patentear isso. Por quê? A planta já tinha essa proteína. Eu só fiz a relação, eu só descobri essa relação de que que ela combate o Covid, mas isso não é patenteado, não é considerado invenção no Brasil. Isso gera uma discussão, por quê? Porque a gente tem uma biodiversidade enorme e muitas coisas da nossa biodiversidade, né? E a gente não pode patentear. Mas também, se a gente pudesse patentear, quem é que ia patentear isso? Os brasileiros ou as pessoas de fora? Então, isso a gente também tem que ter em mente, né? As obras literárias, arquitetônicas, artísticas, porque isso vai para o direito autoral, a prestação de informações, regras de jogo, métodos educacionais. Por exemplo, se eu achar que vocês aprendem melhor de cabeça para baixo, eu não posso patentear isso. É um método educacional. E aí, mais a nossa área, né, da biotec, das ciências ambientais, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Então, eu não posso, por exemplo, patentear uma biópsia. E a biópsia usa parte do corpo humano ou animal. Eu não posso, por exemplo, patentear uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo. Esse método e essas técnicas eu não posso patentear. O que eu posso patentear? Eu posso patentear um bisturi elétrico, né? Que é o instrumento, mas eu não posso patentear o uso desse bisturi numa cirurgia, por exemplo, de uma redução do estômago, por exemplo, que eu tinha dado exemplo. Eu posso patentear o balão que eu coloco lá no estômago, esse balão com as suas... Mas eu não posso patentear um método de colocação do balão na cirurgia. Isso, na verdade, métodos e técnicas cirúrgicas ou operatórias quase no mundo todo que você não pode patentear. Tá? E aí, de novo, que acontece para a gente, que é o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. E o artigo 18 diz que aquilo que não é patenteável, então, mesmo se for invenção, não é patenteável. Que é o artigo 1, que é meio esquisito, que é aquilo que é contrário à moral e aos bons costumes. Na verdade, ele é maior, esse inciso, né, primeiro, parágrafo primeiro, não sei como é que fala isso primeiro, mas aí, isso é uma coisa engraçada, porque desde 1950, nada ainda é ferido no Brasil nas patentes por causa do contrário à moral e aos bons costumes. Porque isso estava naquelas primeiras legislações, né, em 1824. Em 1809, aquilo que é contrário à moral e aos bons costumes. Hoje é mais discutível. Porque, por exemplo, uma arma, eu posso patentear? Pode. Porque não necessariamente você vai usar uma arma para matar alguém. Né? Aqui é a Apple, né, o primeiro computador da Apple. E aqui o para-brisa, que tem uma história muito legal, que tem um filme que fala sobre ele, né, que foi inventado por um cara que trabalhava na Volkswagen, na Ford, eu acho. E ele inventou e o dono da Ford não quis usar isso. Quando está chovendo, ninguém sai de carro. Eu não vou usar isso. Invenção aí não vai valer para nada. Então, ele saiu da empresa e foi vender isso para a Volkswagen. E aí a Volkswagen usou no carro, fez muito sucesso, e aí a Ford foi lá e processou a Volkswagen, falando que aquilo ali, na verdade, foi inventado dentro da Ford. Então, era uma tecnologia da empresa. E aí o juiz deu ganho para o cara, né, para a Volkswagen, porque ele falou que a Ford falava que ele só fez aquilo porque estava dentro da empresa. E aí ele falou que, tudo bem, mas ele ofereceu para a empresa, e a empresa não quis. Então, e isso acontece até hoje, na verdade. Quando você faz algo dentro de uma instituição, de uma empresa, a patente é da empresa. Agora, se ela não quer patentear aquilo, ela vai te dizer que não quer patentear aquilo, te dá uma carta, né? A universidade a gente faz isso, olha, a universidade não tem interesse em patentear isso agora, por uma série de coisas, e aí você fica livre para fazer o que você quiser. Aqui, por exemplo, o telefone é um ótimo exemplo, porque a gente tem várias tecnologias
Então, é tudo telefone. Mas são tecnologias diferentes, então tudo patenteado. Tá? E o telefone ainda tem desenho industrial, ainda tem marca, né? A Apple, por exemplo, é uma marca, não é um produto. Então, aqui são várias patentes. O sistema de disco é uma, o telefone do Graham Bell é uma, o primeiro celular comercial outra, e aí as gerações de celulares. Enormes, né? E o modelo de utilidade aqui só um exemplo é quando você melhora, mas melhora funcionalmente, é uma melhora funcional, e isso melhora, enfim, aqui o alicate de diversas maneiras, que tem diversas funcionalidades novas, dependendo da maneira com que corta, sei lá o quê, é patente de modelo de utilidade. Hoje, nos escritórios, mesmo que você faça um modelo de utilidade, você escreve uma patente de invenção. E aí, a NPI que diga que é de utilidade, mas você sempre tenta emplacar uma patente de invenção. Por quê? Porque você tem mais tempo. As modelos de utilidade, elas duram só 15 anos, diferente das patentes de invenção que duram 20. Aqui é um exemplo muito legal para os meus mestrandos, que são como que uma descoberta vira uma invenção e vira uma inovação. Né? Aqui esse pesquisador que criou o velcro que a gente não imagina hoje como viver sem, né? Porque participa de vários processos, desde processos cirúrgicos até, enfim, qualquer outra coisa, né? E ele foi feito através da observação do carrapicho. Então, ele levou para o laboratório como é que o carrapicho funcionava, e aí depois tem uma patente em 1950. E aí, na verdade, a marca é o velcro, né? A gente não chama o velcro, de outro processo. Ele já ele já registrou o velcro como marca. Então, a partir daí, a gente tem um monte de inovações em produtos, né? E aí a gente tem vários tipos de velcro hoje. E a marca, e aí não tem mais patente do velcro, mas a marca ainda é para sempre. Diferente das patentes, as marcas, elas são renováveis de 10 em 10 anos. Então, você pode ter uma patente para sempre. Então, o velcro vai ser sempre o velcro. Mesmo que exista um outro produto que é o velcro, mas com outro nome, que o velcro é tão importante que a gente nem sabe dizer de outra maneira. E aí a gente tem aqueles exemplos clássicos, que é o Xerox, que enfim, o Todd, né, o Nescau, a Coca, a soda. A soda é uma coisa engraçada, porque soda é refrigerante em inglês. Né? Então, a soda, a Antártica, quando botou soda limonada, era para que pegasse, para que as pessoas fossem pedir um refrigerante, pedisse soda, e a soda virasse um refrigerante que fosse da moda. Também tá aí, tem isso lá no livro da Ambev. Bem, e aí, dentro da biotecnologia, tem escrito isso na lei, porque a lei é de 1996. Em 20 anos, né, em 24 anos, a gente tem muitas novas coisas na biotecnologia. Onde é que está isso? Então, isso está agora, acabou de sair agora, uma nova diretriz para interpretação de patentes em biotecnologia. A lei não muda, mas o INPI, vez ou outra, faz uma consulta pública e faz essas diretrizes. Mas é sempre a mesma coisa. Assim. É novo? Ou, por exemplo, você tem uma funcionalidade, você é patenteado. Não é novo, não resolve a funcionalidade, não é patenteado. E dá uma travada aqui. Na nossa lei, no parágrafo 24, também fala sobre os micro-organismos transgênicos, que eles são patenteados. Então, só os micro-organismos transgênicos são patenteados no Brasil, tá? As plantas transgênicas, alimentos transgênicos, animais transgênicos não são patenteados e não são protegidos de maneira nenhuma, mas plantas transgênicas e alimentos transgênicos são protegidos através da lei de cultivares, né? São as novas cultivares. E animais transgênicos a gente não protege no Brasil. Né? Os micro-organismos transgênicos, sim. Se ficar comprovado que existe uma intervenção humana direta em sua composição genética que vai fazer com que ele alcance uma característica que não alcançaria pela espécie em condições naturais. Então, aqui é só um histórico rapidinho das patentes de biotecnologia, que são muito importantes. Né? O primeiro, o processo de produção da pasteurização, que é uma patente do Pasteur, em 1975. Depois a gente tem a insulina recombinante, de 1977. E aí, nos Estados Unidos, começa uma atualização da legislação deles de acordo com as descobertas. Né? Então, por exemplo, eles descobriram o Lactobacillus bavaricus, que é o Yakult. E aí eles começaram a permitir proteger descobertas, organismos naturais, ocorrência natural. Então, durante muito tempo, quem é mais velho sabe que a gente só tinha um único leite fermentado que a gente tinha acesso no mercado, era o Yakult. Hoje em dia, a gente tem vários porque a patente do Yakult caiu. Então, eles patentearam o Lactobacillus,
bavários, né? Um micro-organismo. Depois a gente tem os primeiros OGMs, os organismos geneticamente modificados, em 1980. Essa é uma empresa que é uma empresa que sai da Universidade de Harvard, se eu não me engano. E aí, nos Estados Unidos, começa a primeira patente de animal. Então, todos esses ratos, né, esses camundongos que a gente trabalha no laboratório para fazer testes, que são camundongos mutados, né, geneticamente, eles são protegidos nos Estados Unidos, podem proteger. Então, nos Estados Unidos, antigamente, também não podia proteger insulina, não podia proteger OGM, não podia proteger animal, mas como eles protegem, como eles têm o mercado, e como eles vão ser as pessoas que vão fazer, né, que vão fazer as empresas, eles se reúnem e mudam a lei de forma muito mais fácil do que a gente, por exemplo. A gente tem 5 projetos de lei que altera a lei da propriedade industrial e nunca passou nem para uma discussão no Congresso. A gente não tem, a gente não tem... a propriedade intelectual no Brasil ela é feita pelo 3º, 4º escalão. E de todos os governos, não é partidário. A propriedade intelectual não é partidária. Por isso que eu falo que o último governador que deu de fato a importância da propriedade intelectual, que ela de fato tem, é Dom Pedro II, foi Dom Pedro II. E aí a gente tem as patentes Mirad, que é aquele caso da Angelina Jolie, não sei se vocês se lembram, que a Angelina Jolie descobriu que tem os genes, esses 2 genes, que têm uma relação direta com câncer de mama e de ovário, e aí ela tirou as mamas e os ovários, porque a mãe, a tia, a prima, a cunhada, enfim, a avó, a tia-avó, todas elas morreram de câncer de mama, eles têm uma relação de 95%, né? Então, assim, e aí a empresa, que é a empresa Mirad, ela patenteou o diagnóstico, o kit diagnóstico, ok, mas patenteou os genes. Então, isso foi uma discussão, porque patentear um gene significa que qualquer pessoa não poderia mais estudar sobre os genes, fazer outras vacinas, fazer outros kits, fazer coisas que estão envolvidas em outros, né, um medicamento para câncer, enfim. E aí, essa patente, na verdade, foi indeferida no Supremo Tribunal americano, no Supremo Tribunal, né, não, na Corte Americana, que funciona então, como STF brasileiro, e hoje os Estados Unidos não podem patentear a gente. Eles podem patentear as análises, né, o kit, mas eles não podem patentear os genes. E agora, a última grande discussão da biotecnologia, e aí fica para vocês refletirem, é as patentes do CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia incrível de edição genética, né? E que já tem patente foi feita, foi aceita pelos americanos, né, pelo Estado americano, uma patente de Harvard. Existe uma briga aí judicial, porque tinha primeiro uma patente que foi feita para organismos procariotos, né, para as bactérias, e depois para organismos eucariotos, que foi feito por um outro inventor. Um é da Universidade de Califórnia, o outro da Universidade de Harvard. Uma mulher, 2 mulheres e um cara. E aí, as meninas, elas alegam que ele não teria... Só que a patente dele saiu primeiro, porque ele pagou, você pode fazer isso, né? Pagar para o seu exame da sua patente ser mais rápido. Então, a patente dele saiu mais rápido. Quando a patente dele saiu, elas falam assim, não, mas a gente já depositou uma patente, está para sair. E para ele chegar aí para ele chegar para fazer isso para as células eucariotas, ele com certeza leu a nossa patente, ele com certeza usou a nossa tecnologia das células procariotas. Aí ele provou que não tinha visto, não foi óbvio, né? Essa decisão dele, ele leu, mas que para ele conseguir fazer para eucarioto não foi óbvio, ele trabalhou para caramba. E aí, E aí, como é que se diz? E aí, existe de novo, a Corte Americana deu ganho de causa para ele, para a Universidade de Harvard, para as células eucariotas. Ele provavelmente vai ganhar o Nobel disso, daqui já. E essa edição de DNA é uma coisa muito interessante, né? Existe um problema ético aí muito grande, e aí a gente pode discutir depois com a Luiz, que é especialista em ética, porque você vai poder brincar com gente, por exemplo, uma criança, querer uma criança de olho azul, por exemplo. Claro que é bom porque você vai poder, por exemplo, hoje curar pessoas que têm doenças que são genéticas e que não têm cura, né? E aí são várias doenças genéticas que não têm cura, as pessoas sofrem, enfim. E às vezes tem tratamento muito caro, com anticorpo e etc. E tal. Mas com certeza, um problema ético. Só rapidinho falando aqui para vocês, e está acabando já, sobre licença compulsória, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje aqui no Brasil, né, com aquela discussão sobre as vacinas, o que vai chegar. O que é licença compulsória?
Na nossa lei de 1996, tem lá um dispositivo falando que quando existir uma pandemia ou quando a empresa detentora da patente ela não estiver conseguindo abastecer o mercado brasileiro ou em dificuldades como epidemia, pandemia, a gente pode usar esse dispositivo da licença compulsória para algum medicamento, para alguma tecnologia. E se a licença compulsória, é compulsória, né? Não tem essa, não quero. É compulsória. Se o país usa a prerrogativa da licença compulsória, ela vai acontecer. Só que para isso acontecer, o executivo precisa fazer um decreto, né? Para usar a licença compulsória. Por quê? Isso foi também previsto no Acordo TRIPS, mas a gente, né, a nossa lei vem do Acordo TRIPS, mas já existia na nossa lei anterior, em leis, sempre pensando nisso, em casos de epidemia, em casos de pandemia, daquelas coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer. E aconteceu, né? Então, a gente tem, antes disso, o Brasil já usou o caso da licença compulsória para o Efavirenz, que é um medicamento antirretroviral, né, usado em pacientes soropositivos. O que é isso? A empresa Merck, a detentora da patente do AZT, né, do coquetel antiviral, ela cobrava um preço para o Brasil absurdo. Por que absurdo? Porque quando a gente comparava isso com quando a gente comparava o preço de outros lugares, inclusive para a Argentina, inclusive, enfim, para países de economia mais ou menos, de população mais ou menos igual, o valor é muito menor. Porque como os medicamentos para HIV são feitos pelo governo, né, são distribuídos pelo SUS, ela entendia que podia cobrar o quanto fosse que o SUS ia bancar. E aí a gente começou a fazer um estudo desde 2001. Em 2006, então, o presidente Lula assinou um decreto entrando a licença compulsória no Brasil para o caso do Efavirenz. O que é isso? Isso não é quebra de patente. Primeiro, não existe quebra de patente. Essa palavra, essa expressão, quebra de patente, não existe. E a gente, como alguém que conhece agora a lei, que conhece, não pode falar, né? Eu não sei o que é isso, que a gente tem uma discussão muito grande, as pessoas falam quebra de patente, que é mais fácil. Não, não é mais fácil, porque não é mais fácil você ensinar uma coisa que está errada. Por que não é quebra de patente? Por que a licença compulsória não é quebra de patente? Porque a patente continua existindo. O que acontece é que o Brasil, quando assina a licença compulsória, ela não vai pagar o preço que a empresa detentora da patente exige. Ela faz um acordo com essa produtora, ela paga um valor irrisório, que é mais ou menos 1,5%, 1% de royalties, né? Ela faz um acordo com a empresa, e quem tem que fazer esse medicamento ou essa tecnologia é o governo. O governo tem que propor, tem que construir esse medicamento, tem que... uma outra empresa, por exemplo, não vai poder ganhar em cima da venda do Efavirenz, porque a patente continua sendo da empresa originária da patente. E aí, dependendo de como for, pode ser uma discussão depois, pode ter por exemplo, caso de epidemia, pode acabar a epidemia, volta a patente a ser da empresa que sempre foi durante os 20 anos. Então, não é uma quebra de patente, a patente não deixou de existir, a patente continua existindo. A licença compulsória faz com que o país dê entrada por motivos que ele prove que ele pode fazer isso. Então, não foi fácil provar que a gente podia fazer isso. Existia uma briga diplomática aí grande na época, mas em 2006 a gente estava aí bombando, né, na economia, e a gente segurou essa onda. Então, e foi comprovado que tentou muito fazer negócio com a empresa não quis escutar, não houve isso. E hoje, toda a parte todo o Efavirenz feito no Brasil, ele, na verdade, é importado da Índia, né, que não deveria ser, mas, enfim, Biomanguinhos faz, mas tem uma parte aí que é importada da Índia também, mas importada pelo SUS, entendeu? E a empresa continua tendo a patente dela em todos os lugares. Eu não posso fazer um Efavirenz e vender para ninguém, nem para o SUS. Então, o SUS tem que... o que ele importa, na verdade, da Índia não é o Efavirenz, são como é que se fala? Os tampões, o sal, para poder fazer a junção. Quem faz isso é a Biomanguinhos, tá? E aí a gente tem um PL de 2020, né, que é um PL que é assinado por vários partidos, inclusive com a Fiocruz, para que toda e qualquer tecnologia relacionada ao Covid
entre automaticamente em licença compulsória. Por quê? Lembra que eu falei que o presidente, o executivo, precisa assinar um decreto liberando a licença compulsória. E aí, no caso de pandemia, nunca aconteceu, porque o HIV, né, a AIDS, não é uma epidemia, mas não é uma pandemia no sentido maior e não é algo que você pega no ar. Né? Então, assim, no caso do febrente, foi muito pelo abuso do preço da venda do medicamento. Diferente do Covid, que está todo mundo querendo uma cura, uma vacina, um medicamento para isso. Só que quando você faz isso, primeiro, isso já está na nossa lei. Como você tem um projeto de lei, né? Existem lá as duas correntes contrárias. Eu já mudei de opinião 10 vezes. Porque não sou advogada e trabalho com saúde pública e, ao mesmo tempo, respeito a lei de propriedade intelectual, mas, ao mesmo tempo, enfim, fico na dúvida aí, tem vários debates falando sobre isso. Mas por que isso é ruim e é bom? É bom porque se a gente for pensar que o medicamento ou a vacina não vão ser brasileiros, né? E a gente pode ser que o SUS não compre isso e que a gente vai ter que bancar o nosso bolso, se for muito caro. Mas a segunda coisa, a coisa boa, né? Mas a segunda coisa é que se for brasileiro. E outra, não é só vacina e medicamento. Na verdade, qualquer tecnologia. Ou seja, se uma startup brasileira faz um kit diagnóstico ou faz um EPI, não vai poder vender. Ela vai ter que vender através da licença compulsória, ou seja, vai ter que ter um valor irrisório de 1,5% de royalties. Então, isso é muito sério, porque isso também inviabiliza, se você pensar, a indústria brasileira, que quer, óbvio, né, que, enfim, está investindo dinheiro para fazer. Ou indústria, que eu estou falando, pode ser as universidades também, as empresas, enfim. Então, é discutível, né? É discutível, assim. E outra, por quê? Porque, só que também, se você for pensar que o presidente tem que esperar assinar um decreto para fazer, enfim, você fica pensando que é mais complicado alguém pensar nisso ou ter esse entendimento da propriedade intelectual, é difícil, inclusive porque não tem nenhum grupo estudando isso. Tanto que a Fiocruz foi chamada pelo Congresso, né, pelos partidos, e são vários partidos, né? É um movimento também partidário. Isso é discutível. Eu queria, inclusive, discutir aqui com vocês, para entender. Isso aqui só no final, só falar como é que. Ah, tá bom, Renata, eu entendi tudo. Massa. Eu acabei de fazer uma tecnologia, ou a minha tese de mestrado pode dar uma patente, ela não está lá no que é proibido. Como é que eu posso fazer uma patente? Bem, primeiro você tem que saber se ela pode. Primeiro você vai fazer uma busca num documento de patente, numa base de patentes. Eu não falei disso aqui, que é muito grande, mas a gente pode falar para quem tiver dúvidas como é que faz uma busca. Eu vou dar aula para vocês de busca. Ah, tá bom, busquei. Então, agora eu vou redigir. Para redigir, eu tenho que ter normas. A lei diz como é que eu tenho que escrever, mas, na verdade, quem diz são as instituições normativas do INPI, a de 2013, é a mais recente, de como que você escreve um pedido de patente. Se for na área de biotecnologia, você tem que olhar agora a interpretação da última instituição normativa que saiu agora, em 2020, lá no site do INPI. Depositei, tá bom, deu tudo certo, depositei. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que pagar para depositar, e todo ano que está lá eu tenho que pagar, para examinar eu tenho que pagar, tem todo um tempo que você precisa fazer para acompanhar isso. Os pedidos, o INPI, ele tem umas taxas, né? Você pode comprar um software para que fique o tempo todo, quando a sua patente não é exigência, ele vai te falar, ou você pode procurar isso na revista do INPI, que sai toda terça-feira. E aí, depois de um ano, eu posso depositar em outros países. Eu tenho que depositar em outros países, senão eu perco a possibilidade de depositar. Ou eu posso pagar um PCT, que é esse depósito internacional, que ao invés de me dar só um ano, eu pago o PCT, eu vou ter mais 18 meses para pensar onde eu quero entrar nas fases nacionais, que a gente chama. Então, o PCT não é um depósito internacional, ele é só um tempo a mais que você tem para decidir em que país, de fato, você vai patentear. Se tem interesse, se não tem, se tem mercado, se não tem, aí vai ter aquela discussão toda que a gente teve lá no início da aula. Ok, é isso. Luiz, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Ah, e você consegue me passar isso? Você consegue me passar isso? Ó,
Depois eu vou querer... Tá, depois eu queria que você me ensinasse como é que faz isso aqui no... Ai, Cara, advogado não me decepciona. Muito bem, Luiz. Quero fazer uma pergunta. O que você acha, Fazinho? Deixa eu te dizer, isso na plataforma do curso Direito e Legislação, lá onde você deu as outras demais aulas, vai ficar disponível lá? Vai ficar disponível lá no... Ah, tá, porque o relatório nós temos que apresentar, tem nova data, né? Tá, aí, Luiz, eu posso fazer um relatório focado, assim? Porque, de fato, o que eu queria que vocês falassem no relatório era a relação da inovação com a propriedade intelectual e o Covid. Fica separado, né? Tá. Então, no caso, serão 3 relatórios. Um a gente já entregou, né? E os outros 2, né? Das duas, as últimas aulas suas que nós não fizemos, e essas aulas da professora Renata hoje, é isso? Ok. Isso, não é, pelo amor de Com Deus. E certeza. assim, sabe por quê também? Porque eu estou reunindo essas opiniões de vocês, porque se a gente for uma coisa legal, a gente pode escrever um artigo, entendeu? E publicar. Tem Isso. muita coisa de Covid, e aí todo mundo, a gente, enfim, claro que não vai ser todo mundo, mas a gente pega aqueles que tem mais a ver com a possibilidade de artigo, depende de como for, e publica, já é uma publicação que vocês têm, entendeu? Isso é Que importante. ótimo. Muito bom. Isso aí. Então é Ok. isso. Então vou almoçar. Ah, Hoje eu vou dar aula de tarde. Quem agora, quiser, qual é a data da entrega desses relatórios? E você disse, né, professor Luiz, que semana que vem você deve postar esse material aí, das suas últimas aulas e da professora hoje. E aí, então, qual é a data da gente apresentar esses relatórios? Porque até depois disso, para mim, seria melhor depois do dia 15. Porque segunda-feira, tá ótimo. Se for na outra semana, sem ser essa que vai começar agora, a outra, então a gente vai seria explodir melhor. a Proeste, porque só do meu outro curso de extensão eu tenho 100 alunos. É uma loucura. Fora esse evento da Semana do Meio Ambiente, eu estou falando por causa disso também, então é uma correria danada. Mas, amém. Tá bom, foi ótima a aula. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Obrigado, meus amigos, alunos. Obrigada, gente. Obrigada aí. Desculpa Muito pelo bom. estendimento, pela extensão, mas foi melhor reunir tudo. Uma boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Foi melhor reunir tudo mesmo, que a gente já se livrou, né? Eu Tá sei que bom. é muita informação, mas vai estar gravado, vocês vão poder ficar assistindo várias vezes, se vocês quiserem. Porque Isso, até eu quero fazer isso, porque teve algumas horas que eu tive que parar. Tá eu bom? quero que você faça mesmo, porque eu quero que você seja minha como é que fala? Quando você promove. Promove? Minha promoter de bem. Gente, que responsabilidade, só Jesus Cristinho. Um beijo, Tá bom, gente. gente, Beijo, vamos voltar. Manda um beijo para a Ariane. Tá. Beijo. Tudo de bom. Beijo.